A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título A Reverência na Casa de Deus. Nós agradecemos a Deus pelas visitas também que está conosco, a casa está cheia, Deus seja louvado, os anjos estão aqui conosco, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, e nós queremos passar para os senhores uma mensagem importante, uma mensagem de reavivamento, uma mensagem que fala como se portar na presença do Deus eterno. O tema da mensagem de hoje é reverência na casa de Deus. Vamos, com as graças de Deus, pela graça do Santo Espírito de Deus, passar essa mensagem com alegria, com entusiasmo para vocês, e que possamos estar atentos, como Jesus sempre dizia nas suas palestras, nas suas pregações: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, este hino que a igreja canta, o 470, o Senhor está aqui, é um hino forte, é uma letra forte. Este momento para mim, particularmente, é de grande importância. Sinto aqui a presença de Deus, do Senhor Jeová, a presença do Espírito de Deus, a presença dos santos anjos de Deus. Aqui para mim é como estar junto do Monte Sinai, naquele dia, naquela manhã, quando o monte tremia, fumegava, fumaça subia, fumaça descia, curiscos, fogo, o monte tremia, e Deus avisou para o pessoal: ninguém chega perto, ninguém passa dos limites, porque senão morrerá. Este momento é solene, amigo. Este momento, ele é muito importante, que todos possam ficar quietos, ninguém entra, ninguém sai, crianças fica junto de papai, junto de mamãe, aí no colo do papai, no colo da mamãe, para que a palavra seja de grande aproveito para nós neste momento. Como já dissemos, reverência na casa de Deus. Deus é digno, Deus merece, Deus está aqui. Este lugar é santo. A Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo 16 e o versículo 17, lá está registrado que Jacó, acordando do seu sono, ele exclamou desesperado: Deus está aqui neste lugar, eu não sabia. Esse lugar não é outro lugar senão a porta dos céus. A serva do Senhor, Ellen G. White, a profetisa de Deus, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 193, ela registrou assim: para a alma crente e humilde, a casa de Deus aqui na terra é como a porta dos céus. Os cânticos, os louvores, as exortações, as pregações ministradas aqui é o meio que Deus tem para preparar um povo para a assembleia lá do alto. O Senhor está aqui. Amigos, se o Senhor está aqui, esse lugar fica bom. Aqui tem liberdade, tem saúde, ninguém tem fome, ninguém tem sede, ninguém tem pressa de ir embora, todo mundo na paz, porque o Senhor está aqui. E aonde Ele está presente, dá gosto, dá prazer, tem saúde. Queridos, se o Senhor está aqui, na verdade, esse lugar torna até perigoso. Eu tenho aqui na minha Bíblia, também está registrado na sua Bíblia, 117 pessoas, tem crianças, jovens, tem ministros, tem sacerdotes, adultos, tem reis, que morreram, porque descuidaram na presença do Deus eterno. Jacó disse que o Senhor estava naquele lugar, ele não sabia.
Tem muita gente que às vezes caminha para a igreja, vem domingo, vem quarta, vem sábado, às vezes vem até a semana toda, e a ficha ainda não caiu, que o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, como devemos de nos portar aqui nesse lugar? Como devemos reverenciar esse lugar? Tomar cuidado, muito cuidado, ensinar para nossas crianças como se portar aqui, ensinar para os jovens que esse lugar é santo. Livro de Abacuque, capítulo 2, o versículo 20, está registrado: cale-se todos os homens, aquietai-vos, porque o Senhor está no seu templo. Livro de Zacarias, capítulo 3, o versículo 13, lá diz que os céus transferiu para aqui. Este é o lugar aonde Deus é encontrado com o seu povo para poder abençoá-lo. Eu tenho aqui testemunhos seletos ainda, volume 2, eu tenho aqui um parágrafo e sempre gosto de ler ele quando pregamos essa mensagem. Todos esses parágrafos que nós estamos meditando com os senhores desta mensagem, os senhores vão encontrar ele em Testemunhos Seletos, volume 2, da página 193 até a página 201. Testemunhos Seletos, volume 2, página 193 até a página 201. E aqui este parágrafo diz assim: ao transpor as portas da casa de Deus, pedi ao Senhor que afaste do vosso coração tudo que é mal, introduzir na casa de Deus somente o que Ele pode abençoar. Ajoelhai-vos diante de Deus no seu santo templo e consagrai-lhe aquilo que lhe pertence, que Ele adquiriu com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Orai em favor da pessoa que vai dirigir a reunião. Orai para que uma grande bênção possa vir à congregação por meio daquele que deve ministrar a palavra da vida. E agora esforçai-vos fervorosamente para vós mesmos alcançar uma bênção. Eu gosto deste parágrafo, senhores. Esforçai-vos para receber uma bênção. Não basta você só apenas sair de casa. Quem sabe não está muito bem da saúde, gasta dinheiro, recurso, gasta com ônibus, gasta com seu automóvel, gasta gasolina, às vezes pernas doendo, muitos não têm, às vezes não dá prazo nem de fazer um lanche, e vem correndo para a igreja, com aquele zelo, com aquele entusiasmo. Não basta só isso. Depois que você adentrar essas portas, depois que você passar para dentro, aqui diz que você tem que se esforçar fervorosamente, para você poder receber uma bênção. Esforçai-vos fervorosamente. Como esforçar, amigo, fervorosamente para poder receber uma bênção? Fica na sua, tranquilo, quieto. Não bate papo com ninguém. Aqui não é lugar de bater papo. Fica quieto aí no seu lugarzinho. Pensamento ligado com o céu. Corpo e alma aqui na presença do Deus eterno. Não deixa ninguém conversar atrás de você, nem do seu lado e nem na sua frente. Não sai para fora, não vá a parte nenhuma. Fica quietinho, aquietai-vos. Queridos, esse é o esforço que tem uma ideia que você tem que fazer para você poder receber uma bênção. Se alguém quiser te levar você lá para fora, não sai, fica quietinho no seu lugar. As crianças, segura elas no colo, segura junto aí, papai, junto de você, mamãe. Não é hora de menino chorar, não é hora de menino gritar. A serva do Senhor escreveu orientação da criança, página 567. Ela disse que é impossível impedir que uma criança, um bebê, se amola aqui dentro da igreja, porque às vezes acorda assustado, acorda com dorzinha de barriga, dorzinha de ouvido, às vezes com fome. Às vezes é impossível impedir que ele chora, que ele incomoda aqui. Mas disse que quando isso acontecer, os pais devem reverentemente sair do local, suprir a necessidade dessa criança, e depois reverentemente voltar e tomar o seu lugar.
Porque, amigo, não tem como ninguém ministrar a palavra de Deus, conciliar na palavra de Deus, com criança chorando, criança gritando, criança pegando pirraça, dando calundu. É impossível, não tem como. Então, queridos pais, em nome de Jesus Cristo, pense nisso, coloca isso nas vossas mentes, nos vossos corações. Ainda Testemunhos Seletos, volume 2, página 196, olha o que diz aqui: se falta alguns minutos para o começo do culto, os crentes devem de entregar-se à devoção. Cada um toma reverentemente o seu lugar e de ler a sua Bíblia, orar. Ainda diz mais, porque quando a palavra é exposta, deveis lembrar, irmãos, que é a voz de Deus que está falando por meio do seu servo. Escutai com atenção, não dorme nessa hora, não cochila, porque fazendo assim é possível vos escapar aquela palavra que vós mais necessitava ouvir. Uma vez ouvindo e colocando em prática, vos guardaria de se enveredar para o caminho do inferno. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia nos sentidos, de forma que a palavra ouvida, as demonstrações, as advertências e repreensões não tenha nenhum efeito sobre o coração, transformando a vida. Às vezes é uma criança que desvia de tal maneira a atenção dos ouvintes, para que a palavra fértil não caia em terreno fértil. Outros são rapazes e moças que revela tão pouco respeito pela casa de Deus, que se entretém a conversar durante a pregação. Se esses pudessem seus olhos abrir, eles veriam um anjo observando-lhe e anotando o seu procedimento, e ele escoraria de vergonha e aborreceria a si próprio. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás se aproveitou para semear a má semente, semear o joio. Não distraia, amigo. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Querido amigo, eu gostaria de meditar com os senhores o que se encontra no livro de Êxodo, bastante conhecido. Êxodo, capítulo 3, eu quero ler aqui nessa Bíblia Viva. Procura aí, por favor, Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Ouça, por favor. Aqui diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Reuel, que também é chamado Jetro, sacerdote de Midian. E nesse serviço, nesse vai e vem, ele levou o rebanho para o outro lado do vale e chegou até perto do Monte Horebe, o monte de Deus. De repente apareceu o anjo do Senhor no meio de uma pequena árvore, de uma sarça que estava em fogo. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não queimava a planta. E ele disse consigo: vou chegar mais perto para me ver esta maravilha, porque a sarça não se consome. E quando eles foi se aproximando, veio uma voz do meio da sarça, do meio do fogo, e o chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Moisés prostrou-se, Moisés cobriu o rosto, e a voz continuou: tira agora o sapato de teus pés, porque o lugar aonde você está pisado é terra santa. Querido amigo, precisamos de nos conscientizar disto. Aqui onde você está pisado, onde você vem para adorar o Senhor, isso aqui, esse santuário, esse átrio aqui é santo. Este é o lugar onde o Deus eterno vem para encontrar com o seu povo e poder dar-lhe uma bênção toda especial. O que você vem fazer aqui? Vem para encontrar com um amigo? Vem para tagarelar? Você vem para tratar de negócios? Qual é o seu objetivo aqui? Primordial. Qual é? O
que você veio fazer aqui? Não é adorar o Criador dos céus e da terra? Então Ele está aqui. E se Ele está aqui, amigo, esse terreno aqui é santo. A serva do Senhor endossa esse texto aqui de Êxodo, capítulo 3. Patriarcas e profetas e reis. Ela disse que Moisés estava sempre ali naquele local, sempre ali junto do monte, aproveitando a sombra que o monte projetava na volta do dia. Ali ele cuidava das ovelhas do seu sogro, fazia parto das ovelhas, curava ali os animais, as feridas deles. Ali ele lanchava, ali ele tirava uma soneca na volta do dia. Era uma terra comum, amigo, normal. Mas até que naquele dia, Senhor, a coisa ali tornou tão séria, que agora ele não podia ficar mais nem com a sua sandália nos pés. A terra tornou santa. E eu pergunto, Senhor, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, meu querido irmão, meu jovem, minha criança, o que foi que tornou aquele lugar tão santo daquela maneira? A presença do Deus eterno, a presença de Deus. E se Deus está aqui, se Ele vem aqui, amigo, então esse lugar é santo. Nós estamos correndo risco aqui, nós estamos facilitando aqui, nós estamos descuidando. Às vezes aqui nós brinca, nós dá gargalhadas, aqui você entra e sai a hora que quer. Às vezes o ministro está ministrando a palavra de Deus, você está aí, muitas às vezes brincando até com videogame de celular dentro da igreja. Eu tenho visto isso no longo dos meus dias por aí, andando. Cada semana eu estou numa igreja, aqui despercebimento, moça escrevendo bilhete para rapaz, rapaz passando bilhetinho para moça, moça dormindo nos ombros de rapazes aqui dentro, como se aqui fosse uma plateia de cinema, uma sala de cinema, um picadeiro, uma plateia de circo. Amigo, que descuido miserável e feliz. A esse respeito, precisamos fazer uma reforma urgente, meus queridos, urgente, urgente. Quando se fala em reverência na igreja, logo pensa nas crianças? Não, as crianças estão seguindo o exemplo dos pais, as crianças estão seguindo o exemplo dos velhos. Querido, quem precisa fazer uma reforma urgente, os adultos, os velhos, os ministros, os líderes da igreja, nossos pastores, nossos anciãos, nossos diáconos. É isso aí, porque as crianças, elas copeiam os adultos, as mentes delas são práticas, o que ensina para elas fica gravado, elas não têm culpas, elas estão dançando de acordo com a música, do jeito que ensina para elas, elas estão fazendo. Queridos, terra santa, Senhor, este aqui é santo. Quantas das vezes fazemos isso aqui lugar de comes e bebes, que não é lugar de comer, que não é lugar de beber? Não, querido, aqui não é lugar de tratar de menino, dar mamadeira para menino, colocar seio na boca de menino. É ter um lugar reservado, um lugar especial para isso. Quantas das vezes trata de negócios aqui dentro, faz aqui lugar de encontro com um amigo, para colocar sua fofoca em dia, os tititi. Amigo, em nome de Jesus, estão correndo risco de ser fulminado aqui, de ser morto, sair fogo do templo do Senhor, aqui do lugar santo, e matar a gente. Queridos, todas as vezes os pais estão aqui dentro, os filhos estão por aí vagando, querido. É uma enchão no banheiro, é uma dor de barriga louca, uma bebeção de água, uma doidura. E os pais às vezes estão aqui despercebidão, não sabe o que está passando com crianças que estão lá fora. Amigos, essa tragédia que ocorreu em Santa Catarina, eu perdi horas de sono pensando naquilo. Uma criança, Senhor, um bebezinho, 2 anos, estrupada, estrangulada, apareceu no tanque batismal da igreja. Que situação, por que isso? Eu perguntei a Deus muitas vezes, às vezes deitado e matutando, disse, mas Deus, mas por que, Deus? Que tragédia, que sofrimento, Deus,
Que escândalo miserável! Por quê? Onde o senhor estava, meu pai? O senhor não viu isso? O senhor não cochila? O senhor não dorme? Eu tive a resposta, Senhor. Eu tive a resposta. Medidas drásticas, Senhor, para ver se a igreja acorda, ver se os pais acordam. Porque lugar de filhos, lugar de bebês, é junto de papai, é junto de mamãe, é no colo dele, abraçadinho com ele. Se tiver realmente uma necessidade mesmo de ir lá no banheiro, ou de beber uma água, os pais devem de conduzir ele. Hoje nós vemos aí mocinha, 7, 8, 9, 10 anos, já mocinha já feita, porque hoje está todo mundo avantajado, todo mundo cheio de hormônio, todo mundo grande, viu? Estão zanzando por aí. O que está esperando eles lá no banheiro? Você sabe quem está lá esperando eles? Você sabe quem está lá atrás do muro? Esperando. A serva do Senhor, amado, escreveu no livro chamado Atos dos Apóstolos, que do jeito que essa igreja, do jeito que essa obra começou, ela vai terminar. Deus no passado, no começo dessa obra, teve que tomar medidas drásticas para ver se o povo acordava. E nós estamos num despercebimento miserável, Senhor. Deus vai ter que repetir isso. Será que vai ser preciso morrer gente dentro da igreja, morrer jovem dentro da igreja, morrer velho dentro da igreja, para ver se o povo acorda? Porque o povo está despercebido, Senhor. O povo está morto, está dormindo. O povo perdeu a noção da coisa, Senhor. Amigo, está escrito que esse ministério não está acusando mais resultado, porque nós estamos muito distraídos, muitos distraídos. Agora, com a permissão dos senhores, olha para cá. Testemunhos Seletos, volume 2, página 201. Presta atenção. Por causa da vossa irreverência nas atitudes, por causa das vossas irreverências na falta de verdadeiro espírito de devoção, por causa de vossas irreverências na falta de comportamento, e por causa de irreverência nos trajes, nas roupas, Deus muitas vezes tem afastado o rosto dos que se acham reunidos para o culto. Isso aqui é doído, Senhor. Isso aqui machuca. Eu, quando li isso aqui, Senhor, pela primeira vez na minha vida, em 1970, quando essa igreja zelava muito, era primordial reverência, Senhor, ordem. 1970, quando tomei conhecimento disso aqui, Senhor, eu chorei de pensar que o Deus eterno vai embora, vira seu rosto dos que se acham reunidos para o culto, por causa de irreverência nas atitudes, na falta de comportamento, a falta de verdadeiro espírito de devoção, a falta de postura na presença do eterno, aqui por causa das roupas, dos trajes. Quantos trajes, Senhor, vergonhoso, quantas roupas provocantes, quantas roupas proibidas. Pessoas vêm com elas para a igreja, Senhor, e às vezes ainda toma parte ainda no culto, nas coisas que se faz aqui na frente. Vem cantar, convidado para orar, às vezes convidado para fazer parte aqui desse lugar. Aqui é o santo dos santos. Que coisa perigosa, que risco de estar correndo, Senhor. Olha para cá, meu amigo, em nome de Jesus, acorda, pelo amor de Deus. Acorda a direção da igreja, acorda os diáconos, acorda anciãos, acorda organizador de plataforma, você que tem essa responsabilidade de indicar pessoas para vir aqui. Amigo, essa igreja na década de 70, igreja adventista, o sétimo dia, minha amada igreja, quando eu entrei para essa igreja, ela era considerada a igreja da Bíblia, a igreja do espírito de profecia, e também considerado a igreja da reverência e a igreja da modéstia cristã. Amigos, dava medo, Senhor, dava medo. A reverência, a ordem, Senhor, que o pessoal procurava manter dentro da igreja,
Senhor, eu lembro que eu tremia, Senhor, as primeiras vezes que pisei nessa igreja, um jovem estranho, um jovem sem Deus, sem Jesus Cristo, viciado, com os bolsos cheios de maços de cigarro, às vezes ainda meio zoado, meio bicudo, meio com ressaca. Mas ao vê-lo, Senhor, a reverência, ao ver o respeito, ao ver as pessoas, como é que eles portavam aqui dentro, como é que eles andavam na ponta dos calçados, na ponta da botina, Senhor. Ver as diaconisas toda uniformizadinha, toda organizadinha, tomando conta de 2, 3 bancos ali, amiga. Uma criança chorava, uma criança incomodava, elas pegavam essas crianças imediatamente, corria lá para a rua para deixar a mãe escutar a mensagem, para a visita ter paz. Meu Deus, como é que isso mudou desse jeito, meu Pai? Que sofrimento! Hoje, Senhor, infelizmente estamos perdendo as tribeiras, Senhor. Infelizmente. Hoje estamos andando pelas ruas desordenadamente. Estamos aí, querido, dando escândalo. Afrouxamos as rédeas, não consegue segurar mais. A serva do Senhor em Testemunhos Seletos, volume 1, agora é volume 1, página 600. Quem tiver esse livro, confere em nome de Jesus. Eu disse, volume 1 de Testemunhos Seletos, página 600. Lá no último parágrafozinho, no rodapé da página 600, lá diz assim, que enquanto não levantar homens que não se compram nem se vendem, enquanto não levantar homem que barra, Senhor, esses vestuários proibidos, esses vestuários provocantes, enquanto não levantar homem para fazer isso nas portas da igreja, a nossa igreja se tornarão desmoralizadas, Senhor. Isso dói, mas tudo bem, enquanto aparece o homem que não aparece, quer dizer, vem vindo, eles vão vindo, tudo bem, não podemos impedir, vem, assenta, vai ouvir a palavra de Deus, tudo bem. Mas, queridos, agora toma cuidado. Pelo menos esse lugar que procura preservar ele. Pelo menos aqui o santo. Aqui, Senhor, eu chamo de santo isso aqui. Essa parte aqui onde nós dirigimos escola sabatina, eu chamo de santo. E aqui, Senhor, aonde está o púlpito? Na minha simplicidade, eu chamo de santos dos santos. Toma cuidado, Senhor. Toma cuidado. Êxodo capítulo 20, versículo 26, Êxodo 20, versículo 26, lá está registrado assim, Senhor, olha, preste bem atenção, não faça escadaria para subir o meu altar, para que vocês não mostrem as suas nudez numa posição indecente. Esse Deus é o mesmo, Senhor. Ele é o mesmo naqueles dias, lá da tenda, lá do santuário, lá do tabernáculo, lá no deserto. Ele é o mesmo hoje da igreja adventista sétimo dia. Ele é ontem, ele é hoje e ele é para sempre. É o mesmo, exigente, exato, ele não muda. Por isso eu sou Deus, diz lá em Malaquias 3:6. Queridos, em nome de Jesus, preserva pelo menos esse lugar, Senhor. Essas pessoas que você vai convidar aqui para cantar, olha a roupa delas. Tem pessoas com roupas transparentes, Senhor, que você não tem como nem olhar para a frente, não tem como olhar para essas criaturas, elas estão completamente nuas. Especialmente quando fica a luz do sol, quando fica na porta da igreja, o reflexo da luz, você não tem como olhar, está vendo tudo, todas as suas roupas íntimas. E estão aqui na frente cantando, está aqui na frente orando. Outros, queridos, vai mais longe, leva para os santos dos santos. Aquelas roupas é um vexame, Senhor. Mulheres praticamente de mini saia. Tem uma, não tem condições de ficar nem em pé, aqui nem em pé, porque estão escando as coitadinhas quando senta, e tem umas que ainda dão o luxo de cruzar as pernas. Amiga, a congregação fica numa situação sem saber o que fazer. Agora essa culpa não é dessas criaturas. Deus não vai pedir conta tanto delas. Deus vai pedir conta de quem está organizando isso, de quem está olhando isso, de quem está convidando para vir aqui na frente. Eu desconfio, não estou ligado, Senhor.
Os desconfiantes está quebrado, amigo. Não estamos percebendo nada, não estamos vendo nada, estamos cegos. Pede a Deus para abrir os olhos. Querido, a primeira lei do céu, Senhor, é ordem. Ordem. Aonde tem ordem, Senhor, tem também progresso. Você quer progresso? Progresso, número de pessoas, progresso na consagração, no espiritual. Então vamos manter, Senhor, manter a ordem, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, olha para cá. Se quando os crentes entrassem na casa de oração, se fizesse com a devida reverência, lembrando que se acha na presença do Deus eterno, o seu silêncio redundaria num testemunho eloquente. Ai, amigo, parece que nós não vai controlar isso. Parece. Eu tenho andado triste, Senhor. Quantas exortações nos particular. Quantas exortações. Amigo, aqui disse, se os crentes, ao entrar aqui na casa do Eterno, se eles lembrassem que está vindo na presença do Deus Eterno, diz que o seu silêncio era um sermão eloquente. Cochichos, continua a leitura, cochichos, risos, conversas vulgares, não deve ser permitido na casa onde Deus é adorado, nem antes e nem depois do culto. Conversas vulgares, cochicho, riso, não deve ser permitido na casa de culto, nem antes e nem depois do serviço. Nem antes e nem depois do serviço. Meu Pai do céu, será que nós vamos conseguir colocar isso em ordem? Parece que homem não vai conseguir. Homem não vai conseguir isto. Mas está escrito, Senhor, que tudo que tem desordem, Deus vai colocar em ordem. Amém? Testemunhos Seletos, volume 2, página 355. Lá, o título do capítulo: a igreja remanescente de Deus não é Babilônia. Ela não é Babilônia. E lá tem um parágrafo, Senhor, que diz assim: tudo que está em desordem nessa igreja, tudo, Deus vai colocar tudo em ordem. Amém? E agora, para Ele colocar isso tudo em ordem, Senhor, Ele vai ter que tomar medida. O negócio não vai ficar bom, não. Ele vai ter que tomar medida, Senhor. Parece que até que conosco, nós velhos de igreja, parece que nós nem vai resolver isso. Deus me perdoa, parece que Ele vai ter que trazer outros. Porque tem pessoas por aí irreverentes, Senhor. Tem pessoas aí temente a Deus, Senhor. Tem gente que nós precisamos de aprender com Ele. Tem igrejas por aí, Senhor, que homem não senta, macho não senta junto de fêmea. Viu, queridos? Legal. Lá não tem esse negócio de rapaz está cochilando nas costas de moça, nem moça pendurada em rapaz, não. Os homens sentados de um lado, as mulheres velhas de um outro, e as jovens de outro, e pronto. E às vezes pessoa que nós estica o dedo, às vezes para condená-los, Senhor, até dizendo que eles estão perdidos por quê? Se eles tivessem a luz que nós temos, se eles tivessem o conhecimento que nós temos, como que eles deveriam estar procedendo, Senhor? Eu estava em São Paulo uns 2 anos atrás, na Praça da Sé. Tinha uma coisinha para tratar ali, esperando essa empresa abrir. 8h40, 9h ainda estava fechado. Bem perto da grande catedral ali, a igreja católica romana, na Praça da Sé, o mundo da igreja. É o cartão de visita de São Paulo. Todas as vezes que os senhores for na Praça da Sé, os senhores vão ver ali aquele palácio. As portas ficam abertas 24 horas, Senhor, dia e noite. E eu estou vendo muita gente entrando, Senhor, muita gente entrando. Os católicos, os devotos. 9h, 9h10, todo mundo entrando. Muita gente, filas. Minha empresa nunca mais que abria. Eu disse, eu vou dar uma olhadinha ali. Vou entrar ali. Quero dar uma olhadinha aí dentro como é que funciona. Eu não fui muito feliz, Senhor, que eu entrei numa hora errada.
estava iniciando uma missa. O senhor reverendo, o senhor padre, estava naquela postura, atrás do púlpitozinho, um pedestralzinho. Senhor, eu tremi nas bases. A maioria dos fiéis estavam lá dentro, estavam ajoelhados. Estava acompanhando a missa com as suas bibrinhas nas mãos, seus emissários, seus catecismos na mão, todos ajoelhados, Senhor, ajoelhado. Estava ajoelhado, Senhor. Querido, se entrasse uma mosca ali, um mosquito ali, uma agulha que caísse no chão, perturbava. Que silêncio, Senhor. E quando eu olhei aquilo, Senhor, eu fiquei sem saber o que fazer. Perdi o jeito de continuar caminhando para a frente da grande nave da igreja, o jeito de sair para fora. Olhei assim para a minha esquerda, Senhor, uma fila de bancos, todos trabalhados em altos relevos, desenhados, flores, lindos, aqueles pedestralzinhos assim, e uma porção de jovens assentados ali, cada um segurando os seus calçados na mão, seus tênis, suas botinas, ali amarrado com os cardaços amarrados, trelado ali, e segurando, porque não queria colocar, Senhor, as botinas, os tênis sujos lá da rua, imundo. Não queria colocar, Senhor, os pés ali. Amigo, em nome de Jesus, Senhor, pelo amor de Deus, eu procurei um lugarzinho ali, Senhor, entre eles. Eu sentei, observando, Senhor. Oh, amigo, como tem que aprender com este povo, Senhor? Como tem que aprender? Você não viu um choro de criança? Você não via menino sair? Pronto, acabou, ninguém mais entrou, ninguém mais saiu. Aquele silêncio, Senhor, que você escutava só o barulho da brisa e a vozinha do ministro, quietinho atrás de um pedestralzinho, quietinho ali, sem chamar a atenção de ninguém, brigar com ninguém, viu? Passando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, Senhor, lendo a Bíblia, lindo, gostoso. Temos que aprender muito, Senhor, muito. Aprender desse pessoal, Senhor. Eles têm muito que ensinar para nós. Por isso que a serva do Senhor escreveu em Mensagem Escolhida, volume 3, página 385, não atravesseis os caminhos dos católicos para os acusá-los, porque a maioria deles vivem a luz que possui, vive a luz que tem, às vezes dá de 10-0 em mim. Queridos, eu lembro de Apocalipse 18:4, quando disse Deus: sai dela, povo meu. É povo de Deus, Senhor, e eles estão espalhados, queridos, estão aí nas igrejas protestantes, eles estão aí, infelizmente, coitados, muitos, dezenas, centenas, milhares deles aí no espiritismo, nos candomblés, nas terreiradas, e diz que um número maior deles estão na igreja católica, nas igrejas católicas, e eles vão sair, Senhor, eles vão sair, porque eles é povo de Deus, disse o Senhor Jeová, o Espírito Santo: sai dela, povo meu, sai dela, eu estou esperando por vocês, para vocês não ser cúmplices dos seus pecados, e também vocês não virem receber os flagelos nas vossas cabeças. Sai dela, e eles vão sair, Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos, eu gostaria ainda de ler aqui um parágrafozinho para os senhores. Tudo que estou lendo está dentro de Testemunho, página 193 até a página 201, de Testemunhos Seletos, volume 2. Pais, vede que exemplo está dando para os vossos filhos. As mentes deles são práticas, e as impressões que se faz ali, se faz com muita facilidade. Se durante o culto divino o pregador cometeu algum erro gramaticais, ou alguma pronúncia incorreta, guardai-vos de referir a ele. Falai apenas das coisas boas que fez, das excelentes ideias que apresentou, e que deveis aceitar como vinda de um instrumento de Deus. Lindo está aqui, Senhor. Quantas das vezes os pais saem da igreja segurado na mão das crianças, dos meninos, sai defamando o pregador, sai defamando a mensagem. Que
Que imprudência, Senhor, que loucura! Sai falando dos erros que o pregador cometeu, dos erros gramaticais, das pronúncias incorretas, dos erros de português, e sai falando, papai e mamãe, e os meninos, ó, tá de ouvido em cima, Senhor, tá escutando tudo. Depois, mais tarde, esses meninos vão desaparecer da igreja. Mais tarde, esses meninos não querem saber mais de igreja. E aí esses pais correm para a igreja para pedir oração em favor deles, não sabendo eles que foi eles mesmo que desanimou os filhos, foi eles mesmo que tirou os filhos da igreja com as suas imprudências, com a sua loucura. Amigo, falai apenas das coisas boas que o pregador fez. Mostrai para os filhos, meus filhos, é um homem simples, é um homem humilde, mas ele é um instrumento de Deus. Deus que mandou ele aqui na nossa igreja, Deus mandou ele para poder nos transmitir a palavra. Vamos colocar em prática, meus filhos. Os filhos então vão crescer, Senhor, tendo esses homens como sendo instrumento do Deus eterno. Mais tarde eles não vão sair da igreja. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, estamos precisando fazer uma reforma urgente, Senhor, nesse particular, muito urgente, Senhor. Queridos, aqui disse que risos e cochichos, conforme nós lemos, diz que é um escândalo na igreja. Quantos têm ido embora da igreja, Senhor, por causa de risos, cochichos, conversas vulgares? Aquela visita que nós esforçamos para trazê-lo na igreja, lutou, orou, chorou, pediu, e ele vem na igreja. Quando chega aqui, Senhor, ele fica decepcionado. Ele vê um bando aqui pela direita conversando, vê outros atrás deles cochichando, vê outros na frente rindo. E essas pessoas levam impressão miserável, costumam aí não voltar mais, Senhor, por causa dessa imprudência miserável e feliz. Queridos, Patriarcas e Profetas, página 360, presta atenção. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que afastam dos mandamentos de Deus, e uma maldição também sobre aqueles que não faz diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Esse parágrafo, Senhor, ele é doído. Aqui diz que Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que afastam dos mandamentos de Deus. Aqui também diz que Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não faz diferença das coisas santas das coisas comuns, aqueles que misturam tudo, Senhor. No entender de muitos, esse lugar aqui não passa de um lugar comum, Senhor. Muitos, amados, que às vezes têm assistido aqui, faz coisas aqui que não se atreveria a fazer em qualquer outro lugar. Rapaz, meu Deus do céu. E aqui diz que essas pessoas estão levando para casa maldição, Senhor, em vez de bênção. Porque não estão fazendo diferença do santo e do profano, não estão fazendo diferença, está misturando tudo. No livro de Isaías 5:20, Senhor, lá diz assim: ai daquele que mistura o santo com o profano, ai daquele que chama o certo de errado e o errado de certo, ai daquele que chama o doce de amargo e o amargo de doce, ai daquele que chama o branco de preto e o preto de branco, ai daquele que não discerne, Senhor, não discerne. Oh Deus, em nome de Jesus, abra nossa mente, dá-nos luz, ajuda-nos a enxergar, fazer diferença, Senhor, entre uma mão e a outra. Que Deus nos dê sabedoria para isso, Senhor, para que nós paremos de pecar, para que nós paremos de receber maldição e comece a levar bênçãos para casa, bênçãos da saúde, bênção da prosperidade, Senhor. Temos em São Paulo, Senhor, a igreja dos árabes, a igreja dos judeus, as adventistas do sétimo dia. É um pastor nosso que preside lá. Essa igreja começou pequititinha, Senhor, hoje está um mundo de igreja, estourou, chamou a atenção do mundo. Teve um repórter lá entrevistando, qual é o segredo ali, por que ele cresceu tanto, como é que conseguiria um mundo de igreja daquela, um tanto de gente daquela, com uma reverência daquele jeito, com tanto respeito. A resposta do pastor foi a seguinte:
A nossa meta aqui, primordial aqui, em primeiro lugar, é ordem, reverência. Porque sem reverência é impossível adorar o Deus eterno. E agora entendo o que disse Jesus lá para a samaritana. O Senhor está à procura de adoradores que o adora em espírito e em verdade. Esse tipo de adoradores, o Papai do Céu não está atrás de quantidade, está atrás de qualidade. Aqueles que o adoram em verdade, em espírito, com a verdadeira postura, com o verdadeiro comportamento. É desse. E ainda está escrito isso no livro chamado Evangelismo, página 616. Aquilo que Deus consegue fazer com 6 convertidos, Ele não faz com 60 inconvertidos, Ele não faz com 600, e nem com 6.000, e nem com 60.000. Aquilo, Senhor, aquilo que Ele faz com 6 convertidos, Ele não faz com multidões inconvertidos. Às vezes nós estamos correndo atrás de multidão, às vezes nós estamos correndo atrás de plateia enorme, de auditório que não acaba mais. 10.000, 20.000, 30.000, querido. Eu quero dizer para o Senhor de todo o meu coração, eu não tenho condições de pregar para auditórios grandes. Sou fraco. 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 4.000, 10.000. Não, Senhor. Mas, queridos, eu prefiro pregar para um auditório bem pequenininho, 50 pessoas, 100 pessoas, atentos. Como é que prega para a multidão de 10, 20, 30 mil pessoas, gente brincando, gente rindo, gente subiando, gente gritando, gente entrando, gente saindo? Amigo, ninguém dá atenção em nada, ninguém presta atenção em nada. A palavra de Deus não é dada nessa circunstância, não, Senhor. Quando Jesus disse que não deis o que é santo aos cães, e não lanceis vossas pérolas aos porcos, está referindo a palavra de Deus. Por isso que ele sempre estava dizendo: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, diz no seu ouvido. Num livro intitulado, o título dele é Ensinar, na página 95, lá diz que é proibido pregar para um auditório distraído, despercebido. É pecado pregar para pessoas desatenciosas, sem atenção. É proibido dar a palavra de Deus nessa circunstância. Amigo, que Deus tem piedade de nós, que Deus nos acorda, pelo amor de Deus, que nós possamos aprender, Senhor, como reverenciar o templo do Senhor, reverenciar a sua palavra, reverenciar os ministros, reverenciar, ter respeito pelos que ministram a palavra de Deus, ensinar para os nossos filhos, ensinar para nossas crianças, ensinar em casa, orar com eles, já trazer eles prevenidos. No dia dessa entrevista lá nessa igreja, nesse templo, o pastor falou para o jornalista, falou: você está vendo esse galpão aí fora? Um galpão grande, enorme. Ele disse: estou vendo. Primeiro, antes de entrar aqui para dentro, antes de vir adorar o Senhor aqui, primeiro passa aí fora por uma espécie de uma triagem. Aí tem pessoas ensinando como se portar aqui dentro, até a maneira de sentar aqui dentro é ensinado aí. Aqui não se senta ninguém esculhambado, escanhotado, pernas para dentro do corredor, gente todo mulambado. Aqui não, na presença de Deus, aqui nós não faz isso não. Senhor, quando eu vi isso, Senhor, eu tremi, Senhor. Primeiro passa aqui num treino aqui. Que coisa, todas as igrejas deveriam ter isso, amigo. Hein, amado? Uma disciplina. Que disciplina, gente. Deus seja louvado. Em todos os lugares exige reverência ao Senhor. Aí nas casas de concertos, aonde os instrumentistas, aonde os artistas apresentam seus piano, teclado, violinos, vai lá, vai fazer bagunça lá para você ver uma coisa. Se você fica lá dentro, vai,
Nem a pessoa que está gripado, com gripe, com crise de tosse, não pode entrar lá dentro, porque pode dar uma crise nele lá e vai atrapalhar o concerto, vai atrapalhar tudo. Aqui gente espirra, aqui gente pula para cima, e aqui gente tosse, aqui gente grita. Amigo, em nome de Jesus, nós estamos precisando da disciplina, Senhor. Amados, lá no candomblé, Senhor, lá onde, infelizmente, os senhores sabem qual é o que preside ali, o chefe que preside ali. Amigo, não é o Deus eterno, o Senhor Jeová, não. Todos sabem disso, ninguém é inocente. Mas lei exige reverência, exige respeito. Querido, lá depois que a sessão começa, depois que o trabalho começa, ninguém entra mais e ninguém sai mais, e ninguém conversa, e ninguém bate papo, e ninguém dá risada. Todo mundo atento, Senhor, atentos. E por que na presença do Deus eterno, Senhor, nós somos tão esculhambados? Por que na presença do Deus eterno nós descuida tanto desse jeito? E agora eu estou terminando, amigo, mas eu não posso terminar, Senhor, sem não ler aqui mais um parágrafo de Testemunhos Seletos, volume 2, página 196. Quando a bênção final for pronunciada, todos devem ficar quietos. Eita! Com medo de ficar sem a paz de Cristo. Por isso que muitos vão embora, Senhor, sem paz. Uns até dizem assim: antes nem tivesse na igreja hoje, eu saí pior do que eu entrei. Ele escutou isso? Hoje eu não devia ter ido na igreja, eu estou sem paz. É ele mesmo, Senhor, que fica privado da paz de Cristo. É a maneira dele agir aqui, é o modo dele, é a irreverência dele, é o desrespeito dele. Chega em casa sem paz, chega da igreja, Senhor, brigando com a esposa, brigando com os filhos, rebentando tudo, brigando com os vizinhos, brigando dentro dos coletivos, brigando aqui no trânsito, falando não me fez, xingando palavrão, fazendo gestos obscenos, depois saiu da igreja. Aqui disse o Senhor que ficaram privados da paz de Cristo, porque não cumpriu com isso aqui, Senhor. Aqui diz que quando a bênção final foi pronunciada, todos ficam quietos. Saia todos sem se atropelar, evitando falar em voz alta e portando-se como na presença imediata de Deus, e lembrando que os olhos de Deus estão repousando sobre todos. Senhor, que coisa, hein? Ah, meu Deus, a respeito disso, parece que isso até nem tem conserto. Querido, vão ter que botar muita coisa em prática. Não, Deus investir esses homens, esses diáconos, essas diaconisas de autoridade, de poder, batizar eles com o Espírito Santo, para que a palavra de Deus tenha poder, Senhor. E eles vão ter que ter muita coragem, eles vão ter que caçar muita briga, muita confusão, meu amado, porque os desordeiros não gostam de ordem, Senhor. Os desordeiros. Amigo, olha para cá, Senhor. Ninguém para nos corredores para encontro de tagarelice, impedindo a passagem aos que buscam a saída. Os arredores imediatos da casa de oração devem caracterizar por uma grave solenidade, evitando os crentes fazer deles lugar de encontro com um amigo, a fim de trocar frases banais ou tratar de negócios. Tais coisas não convêm na casa de Deus. Deus e os anjos têm sido desonrados. E têm ido embora, porque em algumas igrejas a irreverência dos crentes, as irreverências dos crentes, acordando os ecos com as suas gargalhadas e fazendo ruído com os pés. E Deus tem ido embora, Senhor, os anjos têm sido desonrados. Amigo, tem saída de igreja aí, Senhor, que é um pandemônio. Nem no circo, nem no cinema sai desse jeito. Eu estive numa igreja agora, esses dias atrás aí, Senhor, eu nunca vi uma coisa daquela. Eu terminei a mensagem, Senhor, e fui lá para o quartinho para mim agradecer a Deus, orar pela congregação. Mais uma vez, muito molhado, transpirei muito, não queria ir lá para a porta, pedido de suor. Senhor, pois lá dentro eu não conseguia orar. Eu estava um inferno cá dentro do seio da igreja, cá na nave da igreja, um inferno. Amigo, meu Deus do céu, Deus é Pai, Deus é grande.
O que faz com um negócio desse? Deus rapa fora, os anjos de Deus rapa fora e os demônios chegam junto. E aí você perde tudo, Senhor. Você nadou e morreu na praia. Aí os inocentes pagam pelos pecadores, os inocentes pagam pelos pecadores. Pessoas honestas, Senhor, os inocentes querendo ir embora e ninguém deixa. Embola nos corredores, Senhor. Que Deus diáconos, que Deus diaconiza para colocar ordem nisso. Que Deus, Senhor, trabalhar em cima. Oh Deus, essa igreja precisa de uma reforma urgente, Senhor. Urgente, que está fazendo dó. Corta o coração. É por isso que estamos sem paz. Perdeu a paz. Porque aqui diz que quando nós procedemos desta forma, nós ficamos privados da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chega em casa sem paz, brigando com todo mundo, brigando com a família, xingando tudo, quebrando tudo, falando de vidas dos outros, sem paz, chega completamente desorientado, chega doido em casa, a maneira que agiu aqui na saída, e cai todo mundo quieto, quietinho, Senhor, e agora sai por ordem, os corredores ficam desimpedidos, livre, busca a saída em nome de Jesus, que vai embora, leva a mensagem no coração, leva ela na mente, vai meditando nela, refletindo nela até chegar em casa e põe em prática, Senhor. Deus abençoe o amigo em nome de Jesus. Ninguém saia daqui triste. Essa mensagem não é para destruir você, não é para desmotivar você. Essa igreja, essa mensagem é para acordar a igreja. Essa mensagem é de João Batista lá, aquela mensagem forte, doída. Essa mensagem é do profeta Elias, Senhor, para unir a igreja, unir os irmãos, unir filhos aos pais, os pais aos filhos, unir as esposas aos maridos, os maridos às esposas. Essa mensagem é para isso, é para nós acordar, é para nós voltar às origens, para Deus poder nos abençoar. Estamos precisando de bênção, Senhor, nós estamos doentes, estamos desempregados, passando necessidade, nada está dando certo, os casamentos, Senhor, indo tudo de água abaixo, se acabando tudo. Oh amigo, os filhos não convertem, mulher não converte, marido não converte, os filhos, Senhor, cada dia que passa está ficando piores, possuídos, endemoniados, e os pais orando dia e noite, e quanto mais ora, pior fica. É porque, Senhor, nós estamos na bagunça. Nós temos que acender a candeia e varrer a casa, Senhor. Nós temos que colocar ordem em casa. Colocar ordem, Senhor, para que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe os amigos, e que Deus abençoe todos quantos vão ouvir esta palavra, e que isto seja colocado em prática em nome de Jesus Cristo, pela comunhão do Espírito Santo. Amém. Eu quero orar com vocês, fazer a oração final. E de 11 a meio-dia nós estamos aqui de novo pregando a mensagem, perigo de passos desacertados. Os senhores todos estão convidados, traga amigo, traga vizinho, traga seus filhos, e traga as moças, e que nós tenhamos uma reunião aqui animadíssima em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora feche os olhinhos, nós estamos orando e estamos terminando esta palestra reverência na casa do Deus eterno. Papai eterno, muito obrigado, Deus Santo, pela beleza da tua palavra. Palavra forte, Senhor, urgente, cortante, mas é a verdade. E conforme está escrito, Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abençoa, Deus Santo, teus filhos espalhados pela face da terra. Abençoa os líderes dessa igreja, nossos amados pastores, nossos diáconos, os nossos anciãos, nossas diaconisas, todos aqueles que têm parte ativa, Senhor, nesta igreja. Ó Deus, especialmente aqueles que trabalham de uma forma aqui, organizando plataforma, aqueles que trabalham aqui no seio da igreja, organizando a saída do pessoal para ir para casa, para ir embora. Ó Deus, ajuda, Senhor, nós pegar firme nisso, Senhor, voltar às origens, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco, Senhor, perdoando essas discrepâncias, perdoando essas loucuras, essas doiduras nossas, Senhor. Ó Deus, nos dá discernimento pelo amor de Jesus Cristo, para que nós possamos saber discernir entre as coisas santas e as coisas profanas.
Ó Deus, retira de nós a maldição e nos abençoa, Senhor. Abençoa, querido, toda a tua igreja em toda a face da terra. Dá-nos a tua paz e ensina-nos, Senhor, a reverenciar o seu santo santuário, o seu santo templo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do vosso Santo e Eterno Espírito. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus seja louvado.